De onde tiraram que adolescente é rebelde sem causa? Você sabe, Ju? Não sei, porque é com causa completa. Pelo amor de Deus, se lembre da sua adolescência. Olá, estamos começando aqui mais um episódio do Meu Mundo Interno. E hoje a convidada é muito legal, adoro, é a minha amiga querida e divertida, Juliana Berni. Bem-vinda, Ju! Bem-vinda, amiga. Que gostoso estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu também. Nossa, a gente sempre se encontra nesse espaço, né, da diversão, de gargalhada, assim, então hoje eu também fiquei feliz aqui de gravar com você. E já quando fomos conversando sobre o tema, já começamos a rir, né, Ju? Foi de nervoso, mas foi muita risada. Eu estava pensando, né, quando fui gravar aqui com você, porque geralmente as amizades, a gente tem um encontro, né, de algo do nosso mundo interno, geralmente tem um encontro com o mundo interno da pessoa, que é onde vai florescendo a amizade. E eu sinto que a nossa é bem florida, assim, né, assim, dá muita flor. E onde eu sinto que tem um dos encontros, porque eu sinto que a gente tem vários encontros no nosso mundo interno, mas eu sinto que a gente tem uma irreverência de uma adolescente dentro da gente, que a gente se encontra, né, amiga? É verdade. Uma das coisas gostosas da nossa amizade é esse lugar mesmo. É verdade. E aí eu senti vontade, então, da gente falar um pouquinho sobre a nossa adolescência. E a Ju também é terapeuta, também adora adolescentes, atende adolescentes também, não, Ju? Atendo. Então, a gente explicando, como eu fiz com o Marcos, que a gente foi explicando as camadas e fomos falando da nossa, vamos falar aqui da chegada da adolescência e explicando também a adolescência, porque é uma fase, a adolescência é uma fase muito mal compreendida por todos, até às vezes pelos próprios adolescentes, pelos pais, por professores. Então vamos ajudar a trazer um pouquinho, assim, um pouquinho, né, de clareza nesse assunto tão complexo. Vamos, daquilo que a gente já consegue perceber, né? Dentro dessa imensidão, assim. E a gente estava até falando, antes de começar a gravar, né, Ju, porque é um assunto tão rico e a gente fala tão pouco disso. Então, eu comecei a perceber essa riqueza no meu processo, porque eu vi, assim, que eu já tinha trabalhado tanta coisa da criança. E eu comecei a perceber que dentro de mim tinha uma adolescente bem irreverente, com muita felicidade, com muita pulsão de vida. Então foi tão gostoso ir resgatando isso em mim e ajudando as pessoas também a resgatar. Porque quando a gente está na adolescência tem uma força de vida, né, Ju? Tem uma pulsão. Você sentia isso na sua adolescência? Como que foi? Sentia muito. Foi bem interessante para mim, né? Porque eu sinto que eu tinha muita energia, e daí juntando comigo com o que eu sinto que acontece com quase todo mundo, é que o adolescente fica meio sem saber o que fazer com tudo aquilo, né? E eu brinco que eu falo, gente, tem esse mundo nosso interno pegando fogo, tipo hormônio e todas as coisas acontecendo, as nossas descobertas. E a gente tem que sentar na cadeira, olhar para a lousa e assistir aula de química. Não, socorro! Quem que inventou isso, gente? Quem que inventou? A gente pensando em beijar, em sei lá, em transar, em se descobrir. E o professor falando da história, tipo Pedro Álvares Cabral. Não consigo compreender como é que a gente dá conta disso, né? E a gente pensando assim, onde eu vou usar isso, né? Uhum. Eu até hoje não descobri tudo aquilo, você descobriu? Não, eu quero saber por que a gente aprende pi. Aonde é que está o raio do pi, gente? Pelo amor de Deus, me explica. Por que a gente tem que aprender aquelas fórmulas? Por que eu tenho que aprender sobre a vegetação lá do Polo, não sei onde?
o que eu vou fazer? Eu olhava para aquelas aulas de geografia, que eu nem lembro mais o nome, a vegetação, o solo. Eu falava, gente, quando eu quiser eu vou lá e descubro. Por que eu tenho que decorar isso? Não é? Não descobri até hoje por que eu tive. E o nosso mundo interno, ó, ninguém nunca nem contou pra gente. Ninguém explicou. Falou, olha, tá acontecendo isso, por causa disso, por causa daquilo. Então, trata assim, assim é melhor. Olha pra história do seu pai, da sua mãe, o que aconteceu. Nada. Nada, gente. A gente não sabe nada do que tá acontecendo. E a nossa vida caótica lá fora, né? As brigas com as amigas no colégio. Gente, adolescente briga um monte. As competições, o sentimento de inferioridade, a inveja, né? Eu tava ouvindo esses dias, porque eu vou ouvindo tudo meio atrapalhado do meu mundo interno que você vai fazendo. Mas eu tava ouvindo você e a Devaki falando da amizade, né? Gente, eu vivi muito isso na minha adolescência. Esse sentimento de inferioridade, essa competição, a inveja, as brigas todas, né? Se junta em grupo e daí ficar um contra o outro. Tudo isso aconteceu na minha adolescência, muito, né? Eu tenho grandes amigas que são amigas minhas dessa época da adolescência. A gente brigou muito já. A gente ficou brava uma com a outra, a gente fez grupinho, excluiu uma, juntou a outra. Só que nunca a gente parou para entender por que aquilo estava acontecendo. O que estava acontecendo dentro da gente, né? Por que a gente estava se sentindo tão inferior? Por que a gente estava excluindo uma, excluindo a outra? Imagina a dor que é você ser excluída nas amizades quando a gente está naquele monte de coisa acontecendo. Muito ruim isso. E não tem nenhum lugar, né, que os adolescentes podem trabalhar isso enquanto adolescente. Sim, e a questão da aparência, aquelas espinhas que aparecem no rosto e você não quer ter aquilo. Eu usava aparelho, gente, aqueles ferros na boca. Realmente é difícil. Eu engordei bastante na minha adolescência, porque essa questão hormonal, que ninguém fala, tá mudando seus hormônios, vamos cuidar, mas com carinho. Eu, na minha adolescência, eu pesei 20 quilos a mais do que eu peso hoje. E é muito difícil, né? Porque quando a gente está na infância, a gente está brincando, tudo é faz de conta, e a gente vai elaborando e ressignificando. Então, você vai para o intervalo, você vai correr, você vai brincar e vamos lá para o mundo do faz de conta. De repente, eu vou para o intervalo, eu não corro mais, né? Eu não vou mais brincar. Aí vai estar o foco no tênis que eu estou usando, no meu corpo e tudo isso, né, que você trouxe mesmo. Tem muito essa coisa de como eu me encaixo no mundo lá fora, né? E é muito difícil, nossa, gente, é muito difícil. E para a menina, né, o peito vai crescendo, e daí tem aquele lugar desconfortável de tipo, nossa, o que eu faço com esse negócio a mais em mim, né? Eu lembro que tinham várias amigas assim, que o peito cresceu muito rápido, era muito desconfortável aquele lugar para elas, né? Eu não vivi muito isso, mas essa coisa de engordar, eu lembro que eu fiquei bem gordinha assim, eu lembro que foi uma preocupação da minha mãe muito grande de eu menstruar gordinha, porque ela ficava com medo que daí eu não ia conseguir emagrecer, daí eu ia sofrer muito na minha adolescência. Teve esse olhar que foi muito legal para mim, que me gerou várias outras coisas que não foram tão positivas. Mas eu reconheço esse olhar, assim, que eu acho que é super importante, porque é isso, né? Muitas coisas hormonais vão mudar, tanto para as mulheres, e os homens mudam a voz, né? Que eu sinto que é um lugar muito desconfortável para eles também, esse lugar de a voz ficar diferente, vai dando uma desafinada, fica tudo muito esquisito, né? Nessa fase mesmo, muito esquisito. Muito. E teve uma coisa que eu não vivi, mas que eu já ouvi falar também, que é quando cresce demais. Não foi o meu caso. Mas dizem que é muito esquisito também. De repente, você tá grande e aí às vezes atrapalha na coordenação motora, porque você chegou dentro de um corpo novo.
E tudo isso acontecendo no mundo interno, no mundo externo, e ainda recebendo essa fama de rebelde sem causa. De onde tiraram que adolescente é rebelde sem causa? Você sabe, Ju? Não sei, porque é com causa completa. Pelo amor de Deus, se lembre da sua adolescência. Não é possível que você não tinha causa para ficar adolescente rebelde, gente. E eu acho que o que a gente podia ajudar a trabalhar com todo mundo é que, gente, só é sem causa porque ninguém está olhando para a verdadeira causa, para a verdadeira dificuldade do adolescente, né? A gente está sempre dizendo, sua obrigação não é mais que estudar. Não, gente, desculpa, ele tem um monte de coisa acontecendo além dos estudos na vida dele. E cá entre nós, não que a pessoa não precise estudar, gente. Claro, precisa saber tudo aquilo, ok. É como tá organizada a sociedade, tem lá vestibular para prestar e tem que entrar na faculdade. Entendo tudo isso. Vai ter que decorar o PI ainda, por hora. Vai ter que decorar a tabela periódica, é o que temos. Mas não dá pra gente negligenciar todo o outro mundo que está acontecendo do adolescente. E eu acho que os nossos pais passaram por isso, a gente passou por isso. E sinto que ainda muitas vezes a gente continua fazendo isso com os adolescentes que estão aí, né? Negligenciando o mundo interno dele, dizendo que ele só tem que estudar. Na verdade, ele tem que estudar, mas ele tem milhares de outras coisas acontecendo com ele, que são super importantes, até para ele se tornar um adulto mais consciente, melhor, né? Para tudo na vida dele. Ele vai ser um profissional melhor se ele souber lidar com as emoções dele. Sim. E eu realmente, assim, o que vai ajudar nem é tanto o estudo, né? Lógico que o estudo, como você trouxe, precisa, lógico, mas o que vai fazer um bom profissional e uma pessoa feliz é a inteligência emocional. É isso que dá todo o chão. E como é difícil se ligarem nisso. Porque é assim que foi ensinado assim e vai repassando isso. E o adolescente, além de tudo isso que nós falamos, uma coisa que é pouco dita é que tudo que não foi resolvido na infância, então lembrando, né, lá dos episódios com o Marcos, que tem camada de dor, camada ali dos mecanismos de defesa para ir anestesiando essa dor, tudo que não ficou resolvido na infância, na adolescência borbulha. Então, papai e mamãe, o que seus filhos adolescentes, né? Se tem papai e mamãe aqui assistindo, eles estão mostrando as dores que ficaram da infância. Eu fui aprendendo muito isso com a minha filha no período da adolescência dela, porque eu vi que era uma oportunidade para eu corrigir os meus erros. E se a gente consegue olhar, nossa, o meu filho está com essa revolta, ou às vezes com essa dor, ou às vezes um excesso de uma timidez, de um recolhimento, é porque tem uma dor lá da infância que não foi tratada, né? Que é isso que você falou, vamos olhar para a causa. E é um momento mesmo assim do pai e da mãe se aproximarem do filho. Isso dá para fazer, e é muito bonito quando os pais têm essa visão. Eu vejo muitos pais assim conseguindo virar essa chave. Sim, e eu acho que é maravilhoso para os pais, porque é uma super oportunidade, né? Porque aproxima, é mais gostoso, aquela coisa da rebeldia, ela ganha uma causa, né? Ela ganha um porquê, um entendimento. Eu acho que pode ser muito mais gostoso e também uma proximidade maior daquele mundo interno da criança, do adolescente, não só do que ele está vivendo, que os pais relativamente sabem, né? Se ele está estudando, se ele não está indo bem, mas o que está acontecendo dentro dele, além dessa camada rebelde. Porque eu sinto que essa rebeldia é um pedido de socorro. É tipo, gente, tem alguma coisa errada aqui comigo. Então eu tô meio bravo, eu tô meio irritado, eu tô meio ríspido, ou eu me joguei no mundo das drogas. E às vezes é só um pedido de socorro mesmo, né? De tipo, não tô me olhando, gente. Estou olhando o que tá acontecendo dentro de mim. Então é isso, né? É uma oportunidade mesmo de corrigir os erros. Né? Então vamos contar da nossa adolescência. Pode falar, você fez cara de que vinha uma pérola. Fala, depois a gente vai. Eu ia falar isso mesmo. Vou contar então uma coisa minha, assim, que eu sinto que pode ajudar. Que eu consegui perceber que isso que eu vivi na adolescência
E, na verdade, na vida adulta, e, gente, se meu bobear, eu repito ainda hoje, que é essa sensação de inferioridade, essa competição, principalmente com as mulheres, que é esse sentimento de não ser bem-vinda, que eu tenho isso muito, né? Eu fui trabalhando, óbvio, né? Que vamos combinar que a gente está ralando no trabalho de autoconhecimento há muitos anos. Então, sim, foi melhorando, graças a Deus, porque eu fui olhando. Mas eu vejo que isso é um lugar que eu vivi, que eu entendi quando eu nasci. E daí, queria fazer um parênteses para os pais, porque eu sinto que os pais acabam ficando muito culpados, né? De coisas que eles fizeram, ou nem fizeram, mas que a criança entendeu, que daí fica parecendo que tudo é culpa dos pais. E daí, não necessariamente é culpa dos pais, mas são coisas que a criança entendeu daquele jeito. E a criança tem direito de ficar brava, porque ela entendeu daquele jeito. Então, eu acho que dá esse direito para a criança, mas também falar, tudo bem, não é aquela pessoa, mas é como a minha criança entendeu aquela pessoa, é muito importante. Então, a minha criança entendeu que eu estava atrapalhando a vida da minha mãe. A minha mãe vai dizer que eu não estava, mas é problema dela. A minha criança achou, e eu fiquei muito brava com ela por causa disso. E eu falei, gente, eu vou atrapalhar a vida dessa senhora agora também. Eu tô atrapalhando, então me aguarde, agora vai dar certo. Eu resolvi atrapalhar a vida dela. Então, a minha relação com o mundo feminino, ela ficou muito de competição, de provar quem é melhor. E daí é muito louco, né? Porque daí eu fui pegar o meu pai pra mim, porque era o homem dela, né? Meu pai casou com minha mãe, era dela. Eu falei, é meu, quero meu pai pra mim, me dá meu pai. E criei uma confusão pra mim, gente. Uma confusão. Que eu continuei repetindo na minha vida depois. Isso é uma coisa que que na adolescência, isso aconteceu sem eu nem saber que estava acontecendo. Eu fui engolida por essas coisas internas que estavam acontecendo comigo, né? E daí, quando eu fui crescendo, fui fazendo o trabalho de autoconhecimento, isso foi ficando mais claro. Não quer dizer que eu não continuei repetindo. Eu repeti muitas vezes, mas foi ficando muito claro. E daí, obviamente, que agora eu sinto que eu tenho mais cuidado com essa dor, porque eu fui cuidando dela. Mas ela é uma dor que aconteceu lá na minha infância, com a minha mãe e o meu pai, e foi se desdobrando na minha vida. Na adolescência ficou gigante, e daí conforme eu fui me olhando, ela foi perdendo força, mas ela me acompanha, ela tá aqui. Porque como é difícil mesmo, né, quando chega. Eu tava aqui também, você tava falando, eu tava lembrando da minha. Deixa eu ver o que eu vou trazer aqui também, de um exemplo. E eu fui muito tímida na minha adolescência. Se tava, às vezes, em grupo de amigo, cada um ia falando a sua visão e eu não falava. Eu fiquei totalmente retraída. E aí eu lembrei aqui que eu tinha um grupo de primos que eles eram mais velhos. E quando eu era pequenininha, às vezes eu fazia alguma coisa que eles achavam que era engraçadinho, eles davam risada e apontavam. Só que aquilo era um constrangimento tão forte. E na adolescência vem a vergonha com tudo, né? É um ponto forte da adolescência, uma marca forte é a vergonha. E aí, nesse momento, então, eu comecei a ficar com tudo retraído, assim, tudo guardado. E foi um trabalhão, assim, também, depois nesses anos, aí poder me mostrar, poder mostrar quem eu sou, o que eu tenho, e quem via aquela timidez toda, assim, nem sonhava o que estava passando dentro. E eu lembro que às vezes os meus pais até falavam, conversa, fala, e eu ali assim, querendo sumir, né? Eu tinha um lado, né, que eu era bicho do mato, assim, lógico que eu tinha as minhas amigas, que mais intimidade, que era uma coisa mais solta, mais divertida. Mas eu lembro de uma vez que uma amiga me convidou para ir num churrasco do irmão dela, assim, que ele era mais velho. Gente, eu entrei muda e saí muda naquele churrasco. Eu falei, vergonha. E, tipo, ela também, acho que eu falei, nossa, o que eu fui trazer ela aqui?
Então, com um grupo menorzinho era super gostoso, mas chegava pessoas conhecidas, pessoas mais velhas, não dava, não dava, e não me mostro. Lá vem meus primos zombar de mim, né? Então vou aqui, vou ficar quieta. Nossa, é complicado, né, a adolescência, assim, é muita coisa para administrar. E no meio disso, ainda falando para... graças a Deus, meus pais não me cobravam nota. Isso eu tenho esse alívio. Eu também. Vou deixar gravado. Obrigada por não terem me cobrado nota, graças a Deus. E eu acho que a gente, até entrando nisso, para a gente ir fechando aqui, eu acho que a gente também poderia falar bem dos nossos pais, né? O que que eles ajudaram para, o que que foi legal neles para a nossa adolescência ser boa, para ficar um lado gostoso aqui dentro? Onde você agradece os seus pais, Ju? Nossa, eu agradeço muito meus pais, porque eles me deram toda a liberdade para eu fazer o que eu quisesse, assim. Era muito gostoso, porque eu, dentro da minha energia, assim, da minha criatividade, porque eu sempre inventava um monte de coisa, meus pais nunca disseram que não era possível as minhas invenções. Então, tudo que eu queria fazer, assim, eles me davam força. Então, era engraçado, porque eu resolvia que na Páscoa eu ia fazer ovo de Páscoa para vender. E daí eu fazia tudo na cozinha deles, gente. Fazia um caos na cozinha deles e chamava minhas amigas e a gente ficava lá montando ovo e nunca dava muito certo. Mas eles topavam as minhas loucuras. Aí eu resolvi fazer vela. Aí compra parafina e derrete parafina e suja o fogão e caos total em casa. E meus pais lá, tá bom, minha filha, faz. E daí eu resolvo ter um fã-clube do New Kids on the Block. Ok? E daí quando eu vou ver, estão lá meus pais indo na banca da Cidade Jardim, que era a única banca que tinha revista importada, para comprar revista para eu colar pôster na parede. Eles me deram essa possibilidade assim mesmo, sabe? De apoiar assim, as minhas coisas. Então é interessante, porque isso é uma coisa que eu tenho dentro que é muito legal, que eu sempre acho que é possível. Tipo, se alguém me falar, ah, quero isso, eu falo, gente, é possível. Minhas loucuras todas, elas são sempre possíveis dentro de mim, sabe? Eu sinto que eles me deram essa força, assim, tipo, nossa, vai que é possível. Isso eu sou muito grata a eles. Ah, que ótimo, que bonito, né? É muito importante também a gente reverenciar o lado bom. Muito. Meu pai e minha mãe também me ajudaram muito, assim, na adolescência. O meu pai, gente, gratidão eterna. Ele ia me levar nas baladas, nos showzinhos, né? Na época, nos bailinhos. Ele me levava e me buscava. Então, às vezes, os pais das amigas não queriam, e meu pai ali ele era ponta firme. Ele, na madrugada, ele acordava 4 horas da manhã, ele ia me buscar e ainda deixava as minhas amigas em casa. Poxa, obrigada, pai. Beijo pro pai. E eu vejo que tanto meu pai quanto minha mãe, eles confiavam em mim, porque eles também deixavam eu fazer tudo. Ah, quero ir no show? Vai. Quero viajar? Pode ir. Isso foi tão bom, porque eu também pude confiar em mim. Essa confiança que eles tiveram, né, em mim na adolescência também. Assim, eu nunca fui te dar trabalho, porque parece que já tinha essa confiança. Então, que às vezes eu vejo adolescente falando: ah, tá desconfiando? Tá achando que eu sou isso? Então você mesmo. É verdade. Não é? É verdade. Também tinha isso de minha mãe e meu pai também sempre muito abertos, assim, às vezes a casa ficava lotada de amigos, e vem, pode vir, então isso muito gostoso também, essa gratidão por eles. Meu pai também levava e buscava, e eu lembro que ele tinha um Gol GTI, que fazia mó barulho, sabe, bem de boy, assim, e minhas amigas amavam quando era meu pai que ia pegar gente, porque ele era tipo um pai moderno, assim. Eu morria de vergonha, mas minhas amigas amavam. Do que a gente não tem vergonha na adolescência, né? Adorei, Ju. Também, querida, obrigada pelo convite, que gostoso. Obrigada aí também pela sua participação, pela sua amizade.
e por essas gargalhadas de sempre. Muito bom. Obrigada. Gostei. Obrigada, querida. Parabéns pelo trabalho, tá muito legal. Obrigada, Ju. E você que assistiu até agora, que aguentou aqui, está nesse universo do adolescente, obrigada e um beijo. Até o próximo.